Imaginem o Japão no século XV. O outrora poderoso shogunato está a desmoronar-se. Poderosos senhores feudais, os daimyo, lutam pelo controlo. Esta é a Era Sengoku, a Era dos Estados Guerreiros, um tempo de caos e derramamento de sangue. Nesta era tumultuosa, um novo tipo de guerreiro emergiu das sombras, o ninja. Estas figuras furtivas, envoltas em mistério, desempenharam um papel crucial nas lutas pelo poder que definiram este período. Os ninjas, também conhecidos como shinobi, eram mestres da espionagem, sabotagem e assassinato. Não eram guerreiros no sentido tradicional. Não comandavam exércitos nem lutavam em batalhas abertas. O seu poder residia na sua capacidade de se moverem sem serem vistos, recolher informações e atacar com precisão mortal. A Era Sengoku foi um tempo de guerra constante e de alianças instáveis. A informação era poder, e aqueles que a controlavam detinham uma vantagem significativa. Os ninjas, com a sua capacidade de se infiltrarem em castelos inimigos e recolher informações, tornaram-se ativos inestimáveis para os daimyo. As origens dos ninjas estão envoltas em mistério, tal como os próprios guerreiros. Nenhum evento marca o seu início. Em vez disso, emergiram gradualmente das sombras da história, com as suas habilidades aperfeiçoadas ao longo de séculos de conflito e intriga. Alguns historiadores acreditam que os ninjas surgiram nas montanhas de Iga e Koga. Estas regiões, com seu terreno acidentado e aldeias remotas, proporcionaram um ambiente perfeito para o desenvolvimento de táticas de guerra não convencionais. Outros argumentam que as raízes dos ninjas estão na antiga arte do Onmyodo, uma prática mística que combinava elementos do taoísmo, shintoísmo e budismo. Os Onmyoji, praticantes de Onmyodo, diziam ter poderes sobrenaturais. Eles aconselhavam tanto imperadores como senhores da guerra. Acredita-se que alguns Onmyoji podem ter transmitido os seus conhecimentos de furtividade, disfarce e espionagem a indivíduos selecionados, lançando as bases para o que se tornaria a arte ninja. Independentemente das suas origens exatas, os ninjas surgiram como uma força distinta durante o período Sengoku. O caos e o derramamento de sangue desta era criaram uma procura pelas suas habilidades únicas. Os senhores da guerra, desesperados por uma vantagem na sua luta pelo poder, estavam dispostos a pagar generosamente pelos serviços destes guerreiros sombrios. A força dos ninjas não residia na força bruta, mas sim na astúcia e no engano. Eram mestres do disfarce, capazes de se misturarem em qualquer ambiente. Podiam ser qualquer um e ninguém, movendo-se pela sociedade sem serem notados. Os seus disfarces eram tão variados quanto as suas missões. Podiam fazer-se passar por mercadores, artistas viajantes ou mesmo sacerdotes. Tudo isto enquanto observavam, ouviam e recolhiam informações. O seu conhecimento da psicologia humana era tão apurado quanto as suas lâminas. Conseguiam explorar fraquezas, manipular situações a seu favor e desaparecer sem deixar rastro. Este domínio do disfarce permitia-lhes infiltrar-se em fortalezas inimigas, recolher informações e até mesmo semear a discórdia entre as suas fileiras. Eram fantasmas na noite, não deixando rastro da sua presença, a não ser os sussurros de medo e incerteza que deixavam para trás. A capacidade dos ninjas de desaparecer não era apenas uma questão de ocultação física. Eles também eram peritos em apagar a sua presença da mente daqueles que os rodeavam. Ao misturarem-se, agindo de forma discreta e não deixando rastro das suas verdadeiras intenções, asseguravam que as suas ações eram atribuídas ao acaso, à desgraça ou à própria incompetência do inimigo. Os ninjas não eram apenas espiões e assassinos, eram mestres numa vasta gama de habilidades, cada uma delas aperfeiçoada à perfeição. O seu treino era rigoroso, exigindo disciplina física e mental. Eles aprenderam a mover-se silenciosamente, a escalar paredes e a nadar como peixes. As suas habilidades iam além da mera destreza física. Eles também eram peritos em abrir fechaduras, decifrar códigos e até mesmo em explosivos. O seu arsenal era tão diversificado quanto as suas habilidades. A katana, embora fosse a favorita dos samurais, não era a arma de eleição dos ninjas. Eles preferiam armas que fossem facilmente ocultas e silenciosas,
como a espada curta, conhecida como Shinobigatana, ou a Kusarigama, uma arma temível que consistia numa foice presa a uma corrente. Os ninjas também eram mestres da guerra não convencional. Eles usavam veneno, explosivos e até mesmo guerra psicológica para atingir os seus objetivos. Os seus conhecimentos de química e biologia permitiam-lhes criar toxinas e antídotos potentes. Eles conseguiam transformar objetos do dia a dia em armas mortais. A sua ingenuidade e capacidade de adaptação faziam deles oponentes imprevisíveis e mortíferos. Os ninjas estavam envoltos em segredo. Os seus métodos eram um segredo bem guardado, transmitido oralmente de mestre para aluno. Este secretismo, aliado às suas atividades sombrias, levou a muito medo e suspeita. Boatos e lendas sobre as suas habilidades espalharam-se como fogo entre a população. Alguns acreditavam que eles possuíam poderes sobrenaturais, outros sussurravam que eram demônios em forma humana. Este medo e desconfiança jogavam a favor dos ninjas. Isso tornava mais fácil para eles operar nas sombras, com a sua verdadeira natureza a permanecer um mistério. Os próprios ninjas pouco fizeram para dissipar estes rumores. Eles entendiam o poder do medo e usavam-no a seu favor. Estavam mais do que dispostos a explorar as superstições dos outros. Um boato bem colocado, uma ameaça sussurrada ou um acontecimento aparentemente sobrenatural podiam muitas vezes semear mais caos e medo do que qualquer arma. A vida de um ninja era de dualidade. Quando não estavam envolvidos em missões, viviam como pessoas comuns, muitas vezes como camponeses ou artesãos. Esta vida dupla era essencial para a sua sobrevivência. Permitia-lhes misturar-se, recolher informações e mover-se sem serem notados. No entanto, o seu treino nunca cessava verdadeiramente. Eles praticavam as suas habilidades em segredo, aprimorando os seus corpos e mentes para a próxima missão. Eles eram mestres da adaptação, capazes de transitar facilmente do mundano para o mortal. Esta vigilância constante tinha o seu preço. A vida de um ninja era repleta de perigos. Eles viviam com a consciência de que a sua próxima missão poderia ser a última. No entanto, enfrentavam estes riscos com coragem e lealdade inabalável aos seus mestres. A Era Sengoku acabou por chegar ao fim, mas a lenda dos ninjas perdurou. Com o tempo, a sua história entrelaçou-se com mitos e folclore. A linha entre a realidade e a ficção tornou-se tênue, dando origem a contos fantásticos de habilidades sobre-humanas e poderes sobrenaturais. Apesar dos embelezamentos, o cerne da história dos ninjas, o seu domínio da furtividade, da espionagem e da guerra não convencional, continua a fascinar. A sua história é um testemunho do poder da ingenuidade e da capacidade de adaptação humana. O legado dos ninjas vai além do mero entretenimento. A sua história ensina-nos a importância da observação, do planeamento e da adaptabilidade. Habilidades que são tão valiosas no mundo moderno como eram nos campos de batalha do Japão feudal. Embora os dias do Japão feudal já lá vão, o espírito dos ninjas permanece vivo. Nas regiões de Iga e Koga, onde se diz que a tradição ninja teve origem, existem famílias que afirmam ser descendentes destes guerreiros das sombras. Estes clãs ninjas dos tempos modernos dedicam-se a preservar o legado histórico dos seus antepassados. Eles mantêm locais de treino, conhecidos como dojo, onde praticam e ensinam as habilidades dos shinobi. No entanto, o seu foco mudou da espionagem e do assassinato para a preservação das artes marciais tradicionais e dos ensinamentos filosóficos dos ninjas. Eles enfatizam a autodisciplina, o respeito e a busca pela excelência, valores que são tão relevantes hoje como eram há séculos. Através dos seus esforços, o legado dos ninjas continua a inspirar e a intrigar pessoas em todo o mundo. A imagem do ninja, vestido de preto, rosto obscurecido, movendo-se com graça silenciosa, tornou-se um marco da cultura popular. De livros e filmes a videojogos e anime, os ninjas têm cativado o público em todo o mundo. São frequentemente retratados como guerreiros enigmáticos, hábeis em artes marciais e furtividade, lutando pela justiça ou a realizar missões secretas.
Embora estas representações muitas vezes exagerem as suas habilidades, capturam os elementos essenciais que tornam os ninjas tão fascinantes. O seu domínio do engano, a sua habilidade com armas invulgares e a sua dedicação inabalável à sua arte. A popularidade duradoura dos ninjas fala de um fascínio universal pelo misterioso e pelo desconhecido. A sua história permite-nos imaginar um mundo onde a habilidade e a astúcia podem triunfar sobre a força bruta, onde o mais fraco pode ser mais esperto e superar probabilidades aparentemente insuperáveis. Os ninjas eram mais do que apenas assassinos ou espiões. Eram mestres da adaptação, capazes de sobreviver e prosperar numa época de mudança e incerteza constantes. A sua história é um lembrete de que a verdadeira força não reside apenas na destreza física, mas sim na capacidade de pensar de forma criativa, adaptar-se às circunstâncias em mudança e usar todos os recursos disponíveis para atingir os seus objetivos. O seu legado é um testemunho do poder da resiliência humana e do fascínio duradouro pelo misterioso. Eles continuam a inspirar-nos a ultrapassar os nossos limites, a abraçar o desconhecido e a lutar pela excelência em tudo o que fazemos. Os ninjas, outrora sombras que espreitavam na escuridão do Japão feudal, entraram na luz do mundo moderno. Embora a natureza da guerra e da espionagem tenha mudado drasticamente, as habilidades e os princípios que definiam estes guerreiros permanecem tão relevantes como sempre. A sua história continua a ressoar com o público em todo o mundo, lembrando-nos que, mesmo num mundo saturado de informação e tecnologia, ainda há lugar para a furtividade, a astúcia e o poder duradouro da ingenuidade humana.